Minha gente querida, muito boa noite, muito bem-vindos a todos, a todo mundo que quer paz, que quer amor e que quer trabalhar para espalhar paz e amor nesse mundo. Vamos começar as nossas leituras com uma frase de Meimei, do livro Canteiro de Ideias, psicografado por Chico Xavier. Caminhe, amando e auxiliando. E Deus nos mostra que ninguém se eleva sem suor e sem lágrimas. Porque às vezes a gente não chora as nossas lágrimas, não está sofrendo, mas se comove, se emociona com o sofrimento que se espalha pelo mundo, né? Então as lágrimas são também de compaixão, trabalho e amor. Vamos então para o Livro dos Espíritos. E é uma pergunta boa essa. A indissolubilidade absoluta do casamento é apenas uma lei humana ou está na lei da natureza? É uma lei humana muito contrária à da natureza, mas os homens podem modificar suas leis. As da natureza são imutáveis. E é isso. A gente faz as leis, quando a lei chega um momento que ela já não nos serve mais, a gente muda essa lei. A lei da natureza não, a lei da natureza é a lei de Deus, é única, eterna e imutável. Mas é uma lei muito compassiva, é uma lei que só tem amor, perdão, evolução, é uma lei perfeita. A nossa lei vai de acordo com os nossos costumes, com as nossas necessidades, com as nossas peculiaridades de cada época também, né? E assim passamos para o livro O Céu e o Inferno, que é o livro que fala sobre a justiça divina segundo o Espiritismo. E vamos continuar nesse primeiro capítulo, que fala sobre o porvir e o nada. Pela crença no nada, o homem concentra todos os seus pensamentos forçosamente na vida presente. Logicamente, não se explicaria a preocupação de um futuro pelo qual não se espera. Essa preocupação exclusiva do presente conduz o homem a pensar em si, de preferência a todo o resto. É, pois, o mais poderoso estímulo ao egoísmo, e o incrédulo é consequente quando chega à seguinte conclusão: gozemos enquanto aqui estamos, gozemos o mais possível, pois que conosco tudo se acaba. Gozemos depressa, porque não sabemos por quanto tempo existiremos. Ainda consequente é esta outra conclusão, aliás, mais grave para a sociedade. Gozemos apesar de tudo, gozemos de qualquer modo, cada qual por si. A felicidade nesse mundo é do mais esperto. E se o respeito humano contém a alguns seres, que freio poderá ter para os que não temem nada? Estes últimos acreditam que as leis humanas não atingem senão os ineptos, e assim empregam todo o seu engenho no melhor meio de se esquivarem dela. Se a doutrina insensata e antissocial seguramente é o niilismo, que rompe os verdadeiros laços de solidariedade e fraternidade
em que se fundam as relações sociais. Aqui ele está fazendo bem esse paralelo. Na época que ele escreveu o livro, estava começando a aparecer esse niilismo, essa filosofia materialista, ateísta, que anulava Deus, que era uma reação àquele estado de religiosidade cheia de dogmas, cheia de exigências, cheia de benefícios e privilégios para quem tinha o poder. E o Espiritismo entra com Kardec a demonstrar que a fé raciocinada seria esse contraponto às duas vertentes da religiosidade sem inteligência, né? sem pensamento, e o niilismo, a anulação total da religiosidade. Muito bem, vamos terminar então as nossas leituras com a trovinha de Silva Lobato, do livro Trovas do Mais Além, psicografado por Chico Xavier. De amor, o exemplo da concha é o mais belo que conheço, pondo na mão que a estraçalha, a pérola de alto preço. Vamos então para a nossa prece com uma mensagem de Emmanuel. É do livro Passos da Vida, psicografado por Chico Xavier. A mensagem é sobre disciplina. Observe a disciplina nos fundamentos da natureza. Nós necessitamos da fonte para assegurar a abundância do celeiro. Mas se impedirmos o curso natural, sem uma represa inteligente, nada fará com ela a não ser charcos destruidores. Precisamos de fogo como agente básico para a sustentação da existência, mas sem barragem que limite a sua ação, apenas teremos dele cinzas. Precisamos do alfabeto para grafar o livro indispensável à instrução. Mas se não colocarmos cada letra, cada palavra na estrutura da frase, o nosso esforço será inútil. Desfrutamos o apoio da energia elétrica no parque de vantagens da civilização, como se possuíssemos centenas de braços mágicos para acionar seus serviços. Mas, se não atendemos a cada implemento da instalação no seu próprio lugar, não conseguiremos nada a não ser o perigo da força descontrolada ameaçando a si mesmo. Assim, na experiência comum, analisemos a nossa posição e a nossa função e façamos o melhor que pudermos. Cada peça do mundo é chamada à ação do conjunto em situação adequada. Todos sabemos que, por suas qualidades e possibilidades polimórficas, a inteligência humana não é literalmente comparável aos elementos simples da natureza. Mas, com os nossos enunciados, queremos tão somente dizer que se o homem pode e deve servir de múltiplos modos a benefício dos outros, é imperioso compreender que, sem disciplina nos encargos que a vida nos atribui, sem lealdade diante dos compromissos que assumimos, seremos sempre o obreiro de êxito improvável e de eficiência impossível. Senhor, que tanto nos dá, que nos
provê as forças, apenas esperando a nossa vontade de abrirmos os braços para Ti, Senhor, esperando que acreditemos verdadeiramente em Ti, para que possamos evoluir, para que possamos nos adaptar a esse mundo que Jesus nos trouxe do bem, da paz, do amor. E nós aqui, tateando sempre, querendo evoluir um pouco mais, querendo aprender, querendo acreditar cada vez mais em Ti, Senhor. Querendo evoluir através do amor, que já cansamos de tanta dor, já cansamos de tanto sofrer. Por consequências de nós mesmos, dos nossos atos impensados, das nossas atitudes egoístas. E nos acordamos, Senhor, despertamos para a Sua luz, para o Seu amor e nos entregamos de corpo e alma, com toda a nossa mente, com todo o nosso espírito, para compreendermos cada vez mais os Seus desígnios, a Sua vontade e entrarmos em conexão total com a Sua grandeza, com a Sua potência, com a Sua força. Obrigada, Senhor. Obrigada por tanto amor, por tanta paciência conosco, por tanta compaixão para conosco. Que o nosso amor cresça e chegue a todos os nossos irmãos em vibrações luminosas, esplendorosas, que levem alegria, fé e muita força para todos. Te agradecemos, Senhor, com todo o nosso coração. Que assim seja.